falando de Operação Prato e OVNIs que sugavam a energia das pessoas, a gente não tá falando de ET bonzinho, né? Que o ET vem aqui, suga a energia das pessoas, ele é bonzinho, ele é amor, ele é paz de Cristo? Ah, com licença! Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Elizabeth Berger, também conhecida como a loira da Ilha do Meio. Esse é um caso ufológico muito bizarro. Preparem-se. Esse mistério alienígena aconteceu no Brasil, em uma região que já é bastante apavorada pelos ET desde sempre. Fenômenos estranhos acontecem ali naquela região da Ilha do Meio, como abertura de portais, avistamento de luzes no céu, pessoas estranhas que visitam a cidade, umas coisas bem esquisitas. E como aqui nesse canal nós amamos os causos alienígenas, e hoje é segunda-feira, dia de falar sobre os mistérios dos ETs. Antes de começar o vídeo eu tenho recados. O primeiro é que se você ainda não está inscrito no canal do nosso podcast, no canal do Quinta Dimensão Cast, se inscreva, porque você vai amar os temas que nós tratamos por lá. É um podcast da quinta dimensão, gente, umas coisas diferenciadas. Você pode escutar o podcast em todas as plataformas de podcast e sim, é de graça. O segundo recado que eu tenho pra passar pra vocês é muito legalzinho. Não sei se vocês sabem, mas eu sou gamerzinha. Que tipo de gamerzinha? Aquelas profissionais que trabalham com isso? Não. Aquela que sempre jogou jogos no anonimato. E vocês têm pedido muito pra eu fazer streamings lá no site roxo. Não pode mencionar o nome do site, mas quem sabe, sabe. Eu vou começar a fazer streaming lá naquele site em breve, e o motivo pelo qual eu não faço aqui dentro é porque lá é específico só pra isso. Então vamos separar o joio do trigo. Então se você quiser me seguir por lá, sim, é de graça. Eu vou deixar o link aqui embaixo do meu perfil. E em breve, acho que mês que vem já eu começo. Gente, tô estruturando toda a parafernália digital. E agora sim, sem mais delongas, vamos falar da mulher da Ilha do Meio. Gente, o Brasil tem uns casos ufológicos que são muito mais legais do que os casos da gringa, por exemplo. Tem uns que levantam umas polêmicas que, nossa! Um dos mais famosos é a Operação Prato, que aconteceu na década de 70. Já tem vídeo aqui no canal falando, todo mundo me pede, Carol, faz vídeo sobre a Operação Prato. Demônio, já tem o vídeo aí! Mas o caso da Operação Prato tem relação com esse da loira da Ilha do Meio, que eu vou contar pra vocês hoje, então é bom explicar. Na época teve uma investigação militar por causa de uns fenômenos que estavam aparecendo lá no Pará. Esses fenômenos eram muito interessantes porque, além da população ver luzes no céu, eles também eram sugados por essas luzes. E aí eles ficavam doentes, e a história é bem complexa, vou deixar o vídeo no card para vocês assistirem. Mas uma investigação por parte do governo federal e dos militares foi conduzida nessa região, e aí o capitão Uirangê, que é uma pessoa que vocês vão ouvir falar bastante nesse vídeo, foi chamado para essa investigação, e o que aconteceu é muito revoltante, então vejam o vídeo que está no card. Mas nessa mesma região, onde esses avistamentos estavam acontecendo enlouquecidamente na mesma época, nós temos agora o cenário da Ilha do Meio, que é uma ilha que fica localizada ali no Pará, pertence ao território do Pará e fica a 19 quilômetros da costa. Naquela época existiam pouquíssimos habitantes nessa ilha. A grande maioria das pessoas que residiam nessa ilha eram pescadores, então tinha uma pequena comunidade de pescadores nessa ilha. Porém, foi graças a uma visita muito especial à cidade que essa ilha começou a ficar muito interessante, se é que vocês me entendem. Em 1971, uma mulher chamada Elizabeth Berger, que se autodenominava suíça, ela falava, eu sou da Suíça, chegou ali na cidade, mais precisamente na cidade de Bragança, que é o município onde fazem os transportes para essa ilha, os pescadores que fazem. Ela chegou falando que ela tinha se apaixonado pelo Brasil, que tinha largado a Suíça e que agora ia morar lá, e que ela tinha interesse em comprar umas terras na região. Ela disse que queria comprar umas terras na Ilha do Meio e começou a fazer ofertas para o governo e para as pessoas que moravam ali. E começou a comprar as terras, o que na minha opinião, gente, já é uma coisa bem estranha, porque nem os próprios brasileiros que moravam ali queriam estar nessa ilha. Essa ilha não tinha ninguém. E aí essa mulher vem da PQP do Judas, numa época que nem Google Maps existe, e ela fala pro povo que vai comprar terra na ilha.
Ah, isso é muito estranho. Essa mulher, ela tinha uma aparência física que eu chamaria de uma visão pleiadiana. Os pleiadianos, vocês sabem, é uma raça alienígena proveniente das Pleiades. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre eles. Ela era branca, muito mais branca do que todas as pessoas brancas que vocês podem imaginar. O cabelo branco, o zóio muito claro, e ela tinha uma estatura até que não tão alta, de 1,60 m. No Brasil, gente, justamente por causa da miscigenação do nosso povo, esse tipo de fenótipo da Elizabeth não é comum. Inclusive, eu já estive na Suíça várias vezes e esse tipo de fenótipo também não é comum das pessoas suíças. Geralmente as pessoas que têm essa aparência física, elas são nórdicas, ou seja, da Suécia, da Noruega, da Finlândia. E a Suíça é um pouquinho mais para baixo, o pessoal de lá é um pouquinho mais bronzeado. Além disso, as roupas que ela utilizava também me parece ser uma visão pleiadiana. Era aquelas roupas fluidas, até um tanto futurística pra época, sabe? Umas blusas de manga comprida, uma roupa branca, calça branca, tudo branco. Ela disse que era da Suíça, né? Só que os documentos dela revelavam coisas ainda mais interessantes sobre ela. O passaporte dela dizia que ela nascia na Suíça, mas ela havia sido naturalizada em Paris, na França, ou seja, ela tinha uma dupla cidadania francesa. Além disso, ela morava na Inglaterra. Então, uma pessoa assim, viajada. Ela conheceu um barqueiro na região que chamava João Olaya. E esse barqueiro, ele fazia exatamente esse transporte entre o continente e a ilha. Ela pediu para esse João Olaya levá-la até as ilhas e depois que ela foi até as ilhas, ela simplesmente começou a comprar todas as terras das ilhas. Quando as pessoas não queriam aceitar, tipo assim, não vou sair daqui, isso aqui é meu sustento, minha vida, meu trabalho, os pescadores da região, ela arrumava mais dinheiro, gente, e a proposta era tão tentadora que as pessoas não tinham outra opção a não ser vender para ela. Ela pagava tudo com dinheiro vivo, o que é ainda mais estranho, sabe? Ela ia lá, oferecia um bolão de dinheiro e ia tirando o povo da ilha. Uma curiosidade, gente, é que os suíços são realmente muito ricos. Chega a ser até absurdo a quantidade de dinheiro que eles ganham para trabalhar em empregos comuns, que a gente não ganharia nem 1/3 do que eles ganham. Então realmente faz sentido essa mulher ter muito dinheiro se ela realmente fosse da Suíça. Fica aí que você não vai poder perder essa parte. E aí finalmente os pescadores foram aceitando a vender suas terras para ela e a ilha ficou privada para Elizabeth, ou seja, só ela podia estar lá, porque só ela era dona de tudo. Vitório Perret é um estudioso e pesquisador dessa história em específico. Ele sabe tudo da história. Eu tentei entrar em contato com ele tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, porque eu tenho o número dele que eu consegui com um amigo meu que é ufólogo. Só que ele não me respondeu. Eu queria que ele mesmo viesse aqui contar pra vocês o que aconteceu e as pesquisas que ele fez. Enfim, não consegui trazê-lo aqui. Só que a pesquisa que ele fez desse caso, gente, é muito interessante porque ele encontrou registros na cidade de Bragança que as terras realmente haviam sido vendidas para Elizabeth, ou seja, a história é verídica. E o caso mais real do que se imagina, porque existem provas físicas. Segundo relatos, ela ia e vinha da ilha. Toda vez que ela voltava da ilha para o continente, ela estava sozinha, mas quando ela ia do continente para a ilha, ela sempre estava com uma galera igual ela, uns pleiadiano louco, com umas roupas brancas, todo mundo branco, tudo fluido, e eles iam para essa ilha. Vejam que interessante. Qual que era a única maneira de atravessar do continente para a ilha? Era através do barquinho de João Olaya, não era? Só que João Olaya só levava as pessoas para lá. Depois essas pessoas ficavam na ilha para sempre, tipo, nunca mais voltavam. E aí quando os investigadores chegavam lá para pesquisar a situação, a ilha estava vazia, só tinha a Elizabeth lá. Gente, para onde que esse povo ia? O povo chegava com ela, as 12 pessoas, e chegava na ilha, sumia? Ah, tudo bom. Segundo ela, esses caras que iam com ela para a ilha eram cientistas que trabalhavam com ela. Esses supostos cientistas não faziam pesquisa nenhuma. Pelos traços, tudo igual ela. Onde que essa mulher arrumou tanta gente branca assim? Todas as pessoas que chegaram com Elizabeth na cidade de Bragança e foram até a ilha nunca mais foram vistas. Lembrando, tá, gente, que era uma ilha muito remota. Você tá achando estranha essa história? Vai piorar. Toda semana ela pedia para João Olaya de 200 a 400 quilos de peixe. Eu disse 400 quilos de peixe.
Ela pedia carregamentos enormes de peixe para os pescadores da região, pagava em dinheiro vivo e os peixes levados para lá, gente, mas peraí! O que essa mulher vai fazer com tanto peixe nessa ilha? Tudo bem que tinha uma galera lá supostamente com ela, mas 400... E daí vocês sabem, né, gente? As pessoas começaram a suspeitar que ela tava fazendo alguma coisa estranha naquela ilha, porque assim, um monte de gente vai, um monte de peixe vai, nada volta de lá, só ela, linda, maravilhosa. E vou combinar também que eu também ficaria desconfiada. E sabe como é? Cidade pequena no Brasil, a fofoca rola solta, tava todo mundo querendo saber o que essa mulher queria com aquela ilha. Aí vocês lembram do começo do vídeo ou vocês já dormiram? No começo do vídeo eu comentei sobre o capitão Irangê, de Holanda, certo? Que era o cara envolvido na Operação Prato. Ele foi colocado no esquema ali para investigar. Ele já estava investigando os avistamentos em outra ilha, a Ilha de Colares. Aí, né, já pegaram ali, aproveitaram ele e falaram, vai lá. E aí a primeira suspeita que as pessoas tiveram é que Elizabeth estava envolvida com algum esquema criminal. E que ela estava utilizando a ilha como uma espécie de base para fazer os esqueminha dela. Até então, não existia nenhum problema com a segurança nacional, porque era tipo uma coisa da polícia local. Nesse meio tempo, entre indas e vindas de Elizabeth para a ilha, Elizabeth volta, os moradores começaram a avistar luzes no céu. E essas luzes, gente, elas eram mais visíveis em cima da ilha. Então, quando o pessoal tava na orla, olhava lá e falava, eita porra, que merda é essa? E aí, quando alguém era enviado pra ilha pra investigar, chegava lá e não encontrava ninguém. Só encontrava Elizabeth vivendo lá uma vida simples, com seus 400 quilos de peixe e ninguém, gente. Além disso, não haviam vestígios de peixes, tipo carcaça de peixe, peixe comido, peixe no lixo, nada. Os peixes chegavam na casa dela e de lá eles desapareciam. A casa da Elizabeth, que ficava ali na ilha, também estava sempre vazia, gente, sem nada. Era como se ela vivesse ali de luz e peixe. Eles apenas encontravam dentro da casa 2 cadeiras e uma cama. Mas não tinha uma cacetada de cientista que ia pra lá? Onde que esse povo dormia? Eu tenho a minha própria teoria sobre essa história, mas eu só vou contar no final. Quando os militares chegaram lá pra investigar, eles estavam mais perdidos que o meme do John Travolta, porque nada fazia sentido com nada. E também não existiam acusações contra Elizabeth, não dava pra prender ela por algum crime, porque ela não estava cometendo crime nenhum. Depois que os militares saíram, a Elizabeth voltou a aparecer na ilha e as luzes continuavam aparecendo. Os moradores assustados então chamaram a polícia da cidade de Bragança, ela foi mandada para prestar depoimento e foi liberada porque realmente ela não estava cometendo crime nenhum, então não tinham como prender a mulher. Bom, dentro dos padrões humanos de crimes, realmente ela não estava cometendo nenhum crime. Depois desses depoimentos que ela deu à polícia, ela disse que um parente dela havia falecido. E aí ela ficou ausente da ilha e da cidade por 7 meses. Nesse período que ela ficou ausente, ninguém via nenhuma luz no céu. Depois, quando ela retornou, ela demonstrou ainda mais interesse em comprar mais e mais terras por lá. Ela voltou com muito mais dinheiro. Algumas pessoas começaram a investigar por conta própria, pegavam seus barquinhos e passavam lá na ilha, e quando passavam, encontravam ela na praia, em pé, sem roupa. Até aí tudo bem, ela poderia ser algum tipo de naturista, né? Mas o mais estranho é que alguns moradores alegavam que via ela andando sob as águas. Ai, tudo bom. Tudo bem que isso aí pode ser folclórico, também o povo já tá usando droguinha demais, né? Depois disso, a Elizabeth foi finalmente investigada pela Polícia Federal. E a Polícia Federal levou ela para o Distrito Federal para conduzir uma investigação. Ela prestou o depoimento e foi liberada depois de 5 dias porque os policiais não sabiam de que acusar essa mulher. E ela voltou para casa. E quando ela voltou para casa, a polícia de Belém já estava esperando ela porque também queriam explicações do que ela estava fazendo naquela ilha. E aí, 2 policiais levaram ela para prestar depoimento e no meio do caminho, Elizabeth mijona falou, preciso fazer xixi. Super entendo ela, gente, que eu sou esse tipo de pessoa que vai fazendo xixi em todos os postos da estrada. Ela pediu para os policiais pararem o carro num posto, ela entrou no banheiro para fazer xixi, o banheiro sem porta, sem janela, só a porta que estava sendo vigiada pelos policiais. Depois de meia hora esperando essa mulher fazer xixi, os policiais acharam estranho que ela não aparecia mais. Eles arrombaram a porta do banheiro e eles perceberam
que ela tinha desaparecido de dentro de um banheiro sem porta, sem janela. Gente, certeza que ela foi pro negócio do Harry Potter lá das privadas. Desde então, gente, ela nunca mais foi vista, nem na cidade de Bragança, nem na ilha e nem no Brasil. E depois de 8 meses de investigação, a polícia descobriu que o passaporte dela era falso. E ela não era suíça coisa nenhuma. O passaporte dela pertencia a uma conterrânea minha, uma senhora polonesa, de quem ela roubou e fez a famosa falsidade ideológica. Ela foi inclusive procurada pela Interpol, mas ninguém a encontrou. Mas a história não acaba por aí não, gente. Em 1986, houve um terremoto na Califórnia e ela foi vista em uma matéria de jornal vestida de enfermeira ajudando os sobreviventes do terremoto. Tiraram a foto assim, ó, do jornal e ela tava lá na foto e reconheceram ela porque ela era procurada pela Interpol. A Interpol recomeçou as buscas, mas ninguém nunca encontrou nada sobre essa mulher. E agora, lembra que eu falei que eu ia falar a minha teoria sobre essa história? Eu acho que Elizabeth Berger estava migrando espécies de peixes do Brasil para outros locais da galáxia. Ou alimentando um bichão bem grandão, que precisava de 400 quilos de peixe por semana. Existem diversas teorias científicas que apontam para o fato do nosso planeta ser um celeiro da galáxia, ou seja, um local que abriga vida para que outros planetas sejam colonizados. Se você ainda não assistiu o filme O Destino de Júpiter, assistam. É um filme antiguinho, gente, se não me engano é 2016. Só que esse filme fala exatamente sobre essa teoria do planeta Terra ser um celeiro. Seres com a aparência bem similar de Elizabeth trabalham exatamente fazendo isso. Eles fizeram isso com a Terra no passado. Inclusive, isso não sou eu que tô falando, tá? Tá no livro de Urântia. Se você começar a ler esse livro, se você começar a ter experiências estranhas depois de ler esse livro, não diga que eu não avisei. Os Pleiadianos fazem isso e os Sananda também fazem isso, que é uma outra raça que inclusive anda sob as águas. Então pode ser sim que ela fizesse parte. Ao mesmo tempo, gente, pode ser que ela só estivesse camuflada, que ela seja de outra natureza, uma natureza bem pérfida e que a gente nem sabe. Porque se a gente tá falando de Operação Prato e OVNIs que sugavam a energia das pessoas, que foi o caso, assistam o vídeo no card, por favor, a gente não tá falando de ET bonzinho, né? Que o ET vem aqui, suga a energia das pessoas, ele é bonzinho, ele é amor, ele é paz de Cristo? Ah, com licença! Existem milhares de páginas de documentos sobre a Operação Prato, eu recomendo que vocês acessem, tá no Arquivo Nacional, e tem o meu vídeo aqui também, se vocês quiserem assistir. Mas é óbvio que eu vou super ler os comentários de vocês e eu quero saber também o que vocês acham dessa história. Qual é a teoria de vocês? O que você acha que era Elizabeth? Uma alienígena? Uma bandida? Uma tilanga? Comente aqui abaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. E não esquece de me seguir lá no site roxo que vai ter joguinho. Que pai!